Olá, sonhadores! Continuando a nossa série, a gente vai falar hoje sobre o centro cirúrgico. Eu vou falar sobre o centro cirúrgico e sobre um outro símbolo que também geralmente costuma aparecer junto com esse, que são os corredores, né? Aqui a gente está falando especificamente dos hospitais, tá? Porque na clínica, geralmente, centro cirúrgico não é abordado, é só nos hospitais, tá? É muito raro a gente ter um envolvimento da clínica, geralmente é no hospital, quando aparece esse centro cirúrgico. Tem muita coisa para a gente falar sobre o centro cirúrgico. Geralmente são os locais em que o sonhador está realmente passando por uma transformação, né? Muito forte, muito profunda dentro de si mesmo, em que tem peças, né, que estão sendo, a gente tem peças que estão sendo removidas, né? Ou a gente tem peças, então assim, alguma coisa está sendo literalmente eliminado dele, ou alguma coisa está sendo implantada, sendo colocada nele. Ou ainda, se faz uma preparação desse sonhador para algum processo que ele vai ter que passar, ele vai ter que experienciar na vida, tá? Então, esses centros cirúrgicos, eles são símbolos muito fortes de muita transformação. Então, o sonhador ele não pode ser negligente nisso, ele, assim, de deixar passar batido tanto esse símbolo, tá? Esse centro cirúrgico, eles podem estar dentro do hospital, mas eles pode haver sonhos em que ele esteja fora do contexto do hospital, ou seja, a pessoa está num local totalmente desconhecido ou algum local muito aberto. O sonhador não sabe exatamente qual é o local, ou até mesmo estava num lugar e aí abruptamente é jogado para esse, e não sabia que existia essa sala de centro cirúrgico nesse local. E aí ele descobre, né? Então, esse centro cirúrgico nem sempre vai estar relacionado aos hospitais, nem sempre vai aparecer nos hospitais. Raramente aparece junto às clínicas, mas é comum eles aparecerem nos ambientes que menos a gente espera também, tá? E aí, como eu falo, é um processo de transformação. Então, é nesse momento que o sonhador ele está passando por uma transformação muito intensa de eliminar algo ou de implantar ele em algo, ou preparar ele para alguma coisa que ele precisa, ele precisará ter que lidar ou desempenhar, fazer aqui na realidade, tá? Vamos agora falar de outras características ligadas ao centro cirúrgico. Então, como eu falei, geralmente você tem um outro símbolo, no caso dos hospitais acoplados, você tem o corredor. Os corredores, eles geralmente representam estados de muita instabilidade. Então, o sonhador, ele está naquele momento muito instável emocionalmente, né? E aí, independentemente, né, se ele sai desse centro cirúrgico e vai para esse local, esse corredor, ou ele sai do corredor e entra nesse centro cirúrgico, tá? Então, o corredor ele vai representar essa instabilidade emocional. Então, é um momento em que o sonhador ele está muito indeciso, ele está muito inseguro, ele está muito instável, tem coisas que estão mexendo com ele e ele não consegue ele não consegue se estabilizar, se equilibrar internamente. Então, ele mostra esse, vamos dizer assim, né, essa situação de muita oscilação. O outro caso, outro símbolo também que é bastante relevante nesse centro cirúrgico, são as portas. Não é muito comum a gente ver falar sobre isso, mas as portas dos centros cirúrgicos, eles representam, né? Elas podem representar literalmente o ambiente de cura. Ele mostra bem literal a função que está sendo exercida ali. Ela também pode ser uma barreira, um bloqueio que está acontecendo naquele momento para que o sonhador ele possa, aí sim, passar por uma transformação. Então, essa parte externa é totalmente bloqueada dele, né? Então, às vezes, existem sonhos que existem acontecimentos externos, tipo assim, vamos exemplificar. O sonhador está sendo perseguido por alguma coisa. E aí ele entra nesse centro cirúrgico.
Então, o que acontece? Quando ele entra nesse centro cirúrgico, essa barreira externa, essa questão externa também é bloqueada. Então, essas portas, elas representam também essas barreiras, esses bloqueios momentâneos, para que o sonhador, ele saia de um padrão e comece a trabalhar, e aí sim, ele começa a passar por uma transformação para que ele possa retornar de novo àquele problema. Como eu falei, é um local de intensa transformação. Então, esse centro cirúrgico, às vezes, vai ter essas portas que representam essa barreira, esses bloqueios, né? Então, e uma outra característica que também está muito ligada aí no sonho, né? Ligada aí na figura. Você vai perceber também que existe esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, ó, que é o das lâmpadas. Parece um símbolo que não tem relevância, mas as lâmpadas, elas têm muita relevância para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, se as lâmpadas elas são amarelas ou se elas são brancas nesse ambiente fechado. Se elas forem amarelas, ou elas estão remetendo a uma transformação do passado, ou elas estão se remetendo a a um aspecto velho, de padrão velho, antigo, arcaico, e precisa ser mexido. Se elas forem brancas, elas podem geralmente estar ligadas a alguma coisa implantação, alguma coisa que precisa ser criado, desenvolvido naquele sonhador. Então, essas lâmpadas, e elas também geralmente são as lâmpadas de bloqueio, né, de barreiras, como eu falei, né? Então, é um momento em que aquele problema ele é isolado do sonhador, ele é afastado, o sonhador fica protegido, e aí essa lâmpada branca ela também serve como uma cobertura de barreira, tá certo? Também a gente associa essa lâmpada branca com também questões espirituais, fenômenos espirituais, quando acontece nesse centro cirúrgico. Então, quando a gente tem, por exemplo, um sonho espiritual, né, que a gente está lidando com seres, né, enfim, celestiais, ascensionados, sei lá, aí essa lâmpada branca também, ela costuma aparecer nesse ambiente, né, de purificação, de limpeza e tudo mais, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado sobre esse símbolo, tá? O próximo a gente vai falar sobre os consultórios de